Se você crê, você recebeu. Amém, querido, você pode sentar. E declare aí com a sua boca agora. Diga assim: eu declaro que a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir os propósitos do meu coração. Amém. Querido, que o Senhor seja abençoado, ou que você seja abençoado pela palavra nessa manhã. Nós estamos começando a série sobre parábolas do reino. Vamos falar sobre as parábolas do reino. E para esta manhã eu escolhi 2 pequenas parábolas para compartilhar com vocês. Mas antes eu quero comentar aqui alguma coisa interessante. Gente, me ajuda aqui, vamos tirar isso aqui, porque senão não vai dar certo. Isso. Eu quero comentar uma passagem da Bíblia que geralmente ela é um pouco mal interpretada, quando os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E a pergunta que os discípulos fazem para Jesus é: por que você ensina as verdades do reino por meio de parábolas? E daí eu quero ler com vocês este texto, né? Este não é o texto da mensagem, mas a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 10. Olha o que o texto diz aí: então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com as pessoas? Segue aí, Senhor. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com as pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ainda um pouquinho para frente, o verso 34 e 35. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Existe uma dúvida muitas vezes sobre esta passagem, porque no primeiro texto que nós lemos, quando Jesus é perguntado pelos discípulos por que o Senhor usa de parábolas para ensinar, Jesus vai dizer para que vocês entendam as coisas do reino, mas eles não entendam. Então a primeira impressão que a gente tem quando a gente ouve essa fala de Jesus é que o ensino de parábolas, ou por meio de parábolas, era um ensino enigmático, para que ninguém conhecesse as coisas do reino, para que somente alguns pudessem compreender as verdades do reino.
E aqui este último texto que nós lemos vai dizer, e aqui ele vai citar então um salmo, né? Vai dizer que Jesus usava parábolas para explicar as coisas desconhecidas desde a criação do mundo. A palavra de Deus, ela nunca se contradiz na sua interpretação. Então, rapidamente, já que nós vamos trabalhar com parábolas, e esse texto aqui, ele está colocado de uma forma muito estratégica aqui por Mateus, logo depois da parábola do semeador. Esse texto, ele tem algo importante para nos ensinar. E o ensino que esse texto nos traz é que não entendem as parábolas de Jesus aqueles que têm ouvidos fechados e coração endurecido. Porque as parábolas eram situações do dia a dia que Jesus trazia para revelar um princípio do reino de Deus. Você já imaginou que tarefa difícil essa, né? Ensinar princípios espirituais, princípios que falam do reino de Deus para nós, seres humanos ilimitados. O evangelho é simples. O evangelho ensinado por Jesus é simples. E as figuras que Jesus usa, quando ele conta as parábolas, são as figuras do dia a dia daquele povo. Um semeador que sai a semear. Israel era uma nação agrícola. Ou então uma mulher que coloca um pouco de fermento numa massa. Que mulher não fazia pão naquela época? Ou então quando ele fala de não costurar um tecido novo numa roupa velha. Ou então quando ele fala da pesca, né? Que o reino de Deus é como uma rede que é lançada na pesca. Isso era desconhecido para aquele povo? Não. Mas Jesus trazia essas figuras e, baseado nessas situações do dia a dia, ele ensinava princípios do reino de Deus. Ele explicava a respeito do reino de Deus. Agora, tem algo muito chave nesse texto aqui e nesta citação de Isaías. E uma coisa curiosa, por isso que a gente precisa ler a Bíblia com atenção. A primeira parábola do capítulo 13 de Mateus vai ser a parábola do semeador. Sobre o que fala a parábola do semeador? A gente vai falar sobre ela nesse mês, mas dando um spoilerzinho aqui, né? O que a parábola do semeador fala? Um semeador que sai semear e acontece o que com a semente? 4 tipos de terra diferentes, que cai no meio do caminho, que cai no meio das pedras, que cai no meio dos espinhos, mas a que cai na terra boa. Então desses 4 tipos de solo, somente um frutifica. A semente que cai somente na terra boa. E daí Jesus fala a respeito das parábolas, porque os discípulos indagam Jesus. Porque essa parábola do semeador, ela também fala a respeito de ouvidos que não querem ouvir e corações que estão endurecidos para as verdades do reino. E quando então Jesus cita aqui Isaías, ele diz: vocês ouvirão, mas não entenderão. Sabe aquela pessoa que conta uma piada e você fica assim, oi? Você não entende. Jesus está falando isso. Profecia de Isaías. As pessoas vão ouvir essa mensagem simples do reino, mas elas não vão entender. Alguém já passou por essa experiência? De falar alguma verdade do reino de uma maneira tão simples, e a pessoa te olha com uma cara de, ué? Porque se cumpre isso aqui. Olharão, mas não enxergarão. Olham, mas não enxergam. Agora a chave está no verso 15. Pois a mente deste povo está fechada. Lá numa outra tradução desse texto diz, porque o coração está endurecido. Então quem que não entende os princípios do reino de Deus? Aquele que tem o coração endurecido. Fica aí uma dica. Se tem coisas da Bíblia que você lê e fala, não entendo nada disso, vai sondar o seu coração. Talvez o seu coração seja um terreno cheio de pedra, cheio de espinho. E daí a semente cai, e essa semente não tem lugar para crescer. Então a gente precisa cuidar do coração. Coração endurecido me impedem de entender as verdades espirituais. Uma mente fechada não me faz atingir
esta dimensão do sobrenatural. Ontem o Emerson e eu tivemos nosso encontro discipulado e a gente conversou muito sobre isso, né? Existem duas dimensões. Uma é a humana, terrena, da razão, das coisas que eu consigo tocar, sentir e olhar com os sentidos humanos, certo? É isso aqui que a gente está enxergando. Esta dimensão natural, ela é ilimitada ou ela é limitada? Por favor. Limitada, completamente limitada. Nós somos limitados para entendermos muitas coisas que estão numa outra dimensão. Agora existe a dimensão espiritual, a dimensão do reino de Deus. E quando Jesus está falando aqui essas verdades nas parábolas, ele não está falando aqui do dia a dia, ele não está falando do semeador que sai a semear. Depois ele vai explicar essa parábola. Ele não está falando de uma mulher que coloca o fermento, mas ele está falando, o reino dos céus é como? Jesus compara, Jesus aplica uma verdade espiritual nesta dimensão humana. Coração endurecido tem a ver com esta dimensão humana aqui. Mas coração quebrantado tem a ver com a dimensão espiritual. Então, se eu quero entender ou experimentar as coisas espirituais, a primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a minha mente e pensar assim: existe algo maior e mais profundo que a minha mente humana não tem capacidade de alcançar. É difícil isso para o ser humano, não é? É difícil você pensar que você é limitado na tua mente, que Deus é muito maior do que aquilo que você imagina, que as coisas do reino de Deus são muito maiores do que a gente imagina. E daí continuando a nossa conversa aqui ontem, nós começamos a falar sobre o Espírito Santo que habita em nós. O que é esse Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito que Jesus nos daria, ele iria nos guiar por onde? Por toda a verdade. Esse Espírito de Deus que está em mim, me guia a toda verdade. E eu compartilhava com o Emerson que um cristão que vive ou que deseja viver, né, esta dimensão do sobrenatural, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele precisa aprender a ouvir a voz desse Espírito Santo. Porque se o ouvido dele estiver fechado, ele vai ouvir, mas não vai entender. Se os olhos dele estiverem fechados, ele vai ver, mas não vai enxergar. E a gente então precisa experimentar isso. Foi o que a gente experimentou aqui quinta-feira na vigília, é o que a gente experimenta no nosso dia a dia. Daí eu tive uma experiência hoje, Emerson, né? A respeito disso. Saí cedo na minha caminhada, né? Acordei assim, tá? 220 volts, bateria super carregada, né? Animado com Jesus, andando por aquela rua maravilhosa. E só alegria, né? E de repente eu comecei a pensar no que a gente tinha conversado ontem e tal. E daí eu estava passando na frente de um prédio. E sempre tem ali um dos seguranças do prédio que eu encontro. Opa, tudo bem, bom dia, Deus te abençoe e tal, né? E eu passei por ele estava ali na guarita, o segurança do prédio da sua irmã, Rosana, né? E daí eu passei por ali, na hora que eu passei, Deus falou comigo, ore por ele. E eu continuei caminhando, daí você sempre, a primeira reação é aquela que eu falei contigo, Emerson. Mas será? Será que é Deus? O diabo não está pedindo para você orar por ele, pode ter certeza disso, ok? Daí passei, continuei caminhando, daí eu disse assim, ok Deus, na volta eu vou orar por ele. Ok, entendi e tal, daí fui para a minha caminhada, voltei. Quando eu voltei, ele estava já fora da guarita. Eu disse assim, meu nome é Reinaldo, como é que é seu nome? Vanildo. Eu disse, Vanildo, ó, você me vê todo dia aqui, as minhas caminhadas são caminhadas de oração, Deus está pedindo para eu orar por você. Daí, ele ficou assim todo constrangido, poxa que benção, eu disse assim, eu vou dizer uma coisa, Deus quer você de volta, nem conheço a história desse homem. E li um texto para ele, de Salmo 16, verso 12, o último verso do Salmo 16. No teu caminho há plenitude de alegria. E Deus, Vanildo, eu quero orar por você, posso? Pode. Orei, abençoei a vida dele, saí. Ele disse, olha, tenha um dia abençoado. Fui embora, disse, ó, qualquer dia a gente conversa de novo. Fui lá lançar a semente, não é isso que o semeador faz? Lancei a semente, Deus está lá, Deus conhece o coração desse homem. Vou passar por lá outras vezes. Mas é a sensibilidade do Espírito Santo. E quando nós estamos no reino de Deus, e aqui nós estamos falando parábolas do reino de Deus, e eu entendo que você está inserido neste reino, você que teve uma experiência com Jesus, sabe qual é a primeira característica de alguém que está no reino?
Sabe qual é o reflexo evidente e claro de que você pertence ao reino de Deus? Uma palavrinha dura e difícil: obediência. A obediência me diz que eu estou neste reino. Antes de eu participar deste reino e de eu governar junto com Jesus nesta terra, eu preciso obedecer. Não foi assim com Jesus? Jesus chegou mandando já? Não. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, diz lá o livro de Hebreus. Jesus aprendeu a obedecer o Pai, e é por isso que ele estava conectado com o Pai toda hora. Você vê, Jesus tem uma brechinha na agenda, ele vai orar, né? Vai buscar Deus. Por quê? Porque é essa conexão que traz para ele o entendimento daquilo que Deus queria que ele fizesse. E tem uma frase maravilhosa nos anos atrás, aí, quando a gente teve aquele tema, né, o Reino 360, a gente escolheu um texto de Marcos, quando Jesus diz: porque eu vim para fazer aquilo que o Pai me ordenou. Eu vim fazer aquilo que o Pai me pediu. Então Jesus aprendeu a obediência. Eu também preciso aprender a obedecer. Então, gente, a chave, né? Às vezes as pessoas falam: é difícil de entender a palavra. Vai olhar como é que está teu coração. Sua mente está fechada e o seu coração está endurecido, e por isso você não entende a palavra. Porque isso é simples. São verdades simples do reino de Deus. Mas aquele que tem mente fechada e coração endurecido, ouve, mas não entende. Vê, mas não enxerga. Simples assim. Então o problema não está na palavra. O problema está no meu coração. Como está o meu coração? E eu quero então trabalhar aqui nessa manhã duas parábolas, pequenas parábolas, porque a gente tem ceia para celebrar daqui a pouco. Duas parábolas pequenas do capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13 é o capítulo clássico das parábolas em Mateus, certo? Existem várias parábolas citadas por Jesus aqui, e todas elas começam assim: o reino dos céus é como... Então Jesus está falando sobre o que quando ele conta as parábolas? Sobre o reino dos céus. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é, desde o princípio: arrependei-vos, porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, está perto, está ao alcance. Está imaginando isso, gente? O reino de Deus está ao nosso alcance, porque Jesus veio manifestar esse reino. E ele começa então a falar a que este reino dos céus é semelhante. E essas duas parábolas contam a seguinte história, são 3 versículos. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha, esconde de novo, fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Estão pensando na esperteza do cara aqui? Né? Existe um contexto muito simples aqui nesta parábola, porque naquela época não tinha banco, né, gente? Não tinha lugar para você, cofres, lugar para você guardar os seus tesouros. Aliás, uma coisa interessante dos tempos antigos é que estes bancos, esses lugares onde eram guardados bens preciosos, sabe onde eram? Nos templos. Porque os templos eram um lugar seguro, ninguém ia saquear um templo, né? Hoje o povo saquearia, mas talvez naquela época tivesse um pouquinho mais de temor, né? Então guardavam nos templos as riquezas e os dinheiros. Mas e se você morasse no interior, lá no meio do campo, ia fazer o que com o teu tesouro? Colocar embaixo da cama? Embaixo do colchão? Então o que eles faziam? Tesouros eram escondidos na terra. E tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. A pessoa escavava, né, com muito cuidado para que ninguém estivesse observando. Ela escondia aquele tesouro e cobria com terra. E obviamente ele tinha que demarcar um lugar, né, para ele poder perceber: opa, meu tesouro está aqui. E certamente essa pessoa que tinha guardado o tesouro ali, todo dia dava uma passadinha, né? Opa, tudo ok. Né? Então o que Jesus está contando é o seguinte: naquela época não era incomum que às vezes as pessoas passando e
escavando a terra, de repente bate lá num baú. Estou escavando a terra porque quero montar uma horta aqui, bato lá e tem uma caixa, e dentro dessa caixa tem um tesouro preciosíssimo. Então isso era uma coisa muito comum, né? E certamente deviam ter aqueles caçadores dos tesouros, né? Vamos descobrir onde é que tem um tesouro aí para a gente saquear, né? Então Jesus está contando essa parábola, ele está dizendo: o reino do céu é como o tesouro escondido num campo. Você não sabe exatamente aonde está esse tesouro, mas um certo homem que está à procura, ele acha, esconde de novo. E daí ele faz o quê? Ele volta e compra aquele tesouro. Compra aquele campo aonde está o tesouro. E depois a próxima passagem, na sequência, o verso 45 e 46. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Esse era um joalheiro, um ourives, alguém que trabalhava com pedras preciosas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, o que ele faz? Vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. São ensinamentos do reino, a respeito do reino de Deus. Um tesouro escondido que quem acha vai e compra aquele campo. Uma pérola que quando o seu negociante encontra e reconhece que aquela pérola é de grande valor, ele vai, vende tudo que tem para comprar essa pérola. E aí eu quero trabalhar um princípio muito básico e muito elementar, que é a diferença entre o valor e o preço. Ok? Valor e preço. Alguém sabe dizer qual a diferença entre valor e preço? É tudo a mesma coisa? Não? Como é que é? É diferente ou não é? É diferente, né? O preço é o quê? O preço é um valor quantitativo. Eu pergunto, Bel, quanto que custa essa sacola aí? 50, não, cara, é 50 uma sacola, né? Então ela precificou esse objeto. Daí eu olho assim, não vale, né? Vale, porque é da doutora Natália Briones. Eu pago 500 nessa sacola aí, né? Porque eu entendo o valor dela. Agora, tudo que é dado um preço, né? Você pode olhar, se aquilo for interessante para você, você compra. Se não for interessante, você não compra. Agora, todo bem, todo produto, ele não tem somente um preço, ele tem um valor. Quem que tem aqui alguma coisa de mãe, de pai, coisa assim, né, dos teus ancestrais, uma coisa que você guarda assim, como se fosse uma relíquia? Né? Eu tenho um relógio lá que eu ganhei da minha tia, que é um relógio que tem mais, está beirando os 100 anos. Certo? Aquele relógio antigo, sabe aquele relógio chato que fica batendo, né? Então, aquele, né? Lá na casa do meu pai tem um relógio que foi da minha avó. Também está beirando aí 100 anos, tranquilo. Né? Este relógio, ele tem um preço. Para qualquer um, vão me oferecer um preço por ele. Mas para mim esse relógio tem um valor. E este valor vai muito além do preço, porque existe uma estima, existe um entendimento. O valor é o entendimento que você tem, o que este produto pode, em que esse produto pode me beneficiar, o que esse produto vai trazer para mim. Por exemplo, uma Bíblia. Eu compro uma Bíblia, escolho lá uma Bíblia bonitinha, eu pago X valor pela Bíblia. Mas esse X valor que eu paguei é exatamente o que corresponde isso para mim? Ou será que existe um valor incalculável? E eu olho, meu Deus, só isso a Bíblia me dá 3, né? Porque existe um valor, existe algo que é preciosíssimo neste bem. Quando você entende o valor, você vai ficar fazendo conta de quanto aquilo custa? Sim ou não?
Tem gente meio titubeando, né? Porque, gente, a coisa do preço é o seguinte: você vai, você barganha, você pechincha, você não compra o original, você compra o falsifix, né? Você compra da China, compra na Shein, no AliExpress, né? É parecido, mas tudo bem, eu saio por aí mostrando, nem todo mundo vai descobrir, né? Quando a gente fala de preço, a gente barganha, a gente quer mais barato, a gente quer desconto. Quem que é o chato do desconto aqui, né? Não precisa revelar. Você pede desconto, por quê? Porque você está comprando um objeto. O valor que aquilo tem para você é muito baixo, por isso você pode negociar. Mas quando você tem algo de precioso valor, você não negocia. Você quer aquilo a todo custo. Você paga o que for necessário para ter aquilo. Estão entendendo o ensino que Jesus está trazendo para a gente aqui? Quanto vale o reino para você? Esse é o tema da minha mensagem. Quanto vale o reino para você? Jesus está ensinando aqui sobre o valor do reino dos céus. E diz que estes dois homens aqui, o que encontrou o tesouro no campo e o que encontrou a pérola, o que eles fizeram? Eles foram. Um deles foi atrás do dono daquele terreno, porque certamente o dono daquele terreno não tinha sido aquele que enterrou o tesouro, né? Obviamente, senão ele não venderia o terreno. Mas aquele homem muito esperto disse: deixa eu esconder aqui, eu vou lá e vou comprar esse terreno. Quanto você acha que ele pagaria por aquele terreno? Qualquer preço, existia um tesouro escondido lá. Não vou nem pedir desconto, o que o cara me pediu eu pago. Porque eu sei que o valor que tem enterrado lá é infinitamente maior do que aquilo que eu vou pagar. Com aquele tesouro eu compro 50 campos daquele. Eu vou negociar? Eu vou dizer: então eu não quero? Quando a gente trabalha com venda, eu não sou bom vendedor, eu estou aprendendo alguns princípios interessantes de venda. Porque na verdade eu ouvi pessoas dizendo que todos nós somos vendedores, todos nós vendemos alguma coisa, né? E eu vendo também alguma coisa. Não em valor monetário, mas existe uma venda. E a ideia é sempre a negociação, a conversa. Mas quando a gente fala a respeito das coisas do reino de Deus, tem negociação? A gente se senta com Jesus e fala: Jesus, é o seguinte, ó, eu estou interessado nesse reino. Estou querendo, hein? Quero fazer parte, mas vamos conversar aqui? Dá para baixar um pouquinho? Faz uma promoção? Tem desconto se pagar no Pix? Dá para parcelar? É assim que a gente trata as coisas do reino de Deus? Tem muita gente que trata assim. Tem muita gente que não entende o valor do reino, entende um preço. Eu estou disposto a pagar X. E é isso. Nem mais nem menos. Mas quem entende o valor, vende tudo o que tem. Estão entendendo o que esse homem da pérola fez? Vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquela pérola de grande valor. Qual é o valor do reino para você? Existe um preço a se pagar. Mas pastor, a Bíblia não diz que a salvação é de graça? É. Mas para você ser salvo, você precisa o quê? O que você precisa para ser salvo? Crer, se arrepender, confessar e se entregar. Barato ou caro? É caro uma entrega incondicional? A salvação é de graça. Mas existe um valor no reino. E para eu alcançar essa salvação, existe um preço que eu preciso pagar. E esse preço significa uma entrega incondicional. Uma obediência incondicional. Às vezes a gente entende as coisas espirituais de uma forma
equivocada. A salvação é gratuita porque eu nunca poderia alcançar essa salvação em Jesus Cristo. O preço foi caro demais, eu não dava conta. Mas Jesus disse: eu paguei isso por você. Agora, quando você entende que alguém desembolsou um valor muito alto para te dar alguma coisa, você vai fazer o quê? Você vai desdenhar aquilo? Você vai olhar com pouco valor? Ou você vai continuamente dizer: muito obrigado, eu não merecia, eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero ser seu servo, eu quero estar debaixo desse reino, eu quero obedecer, eu quero estar debaixo desse governo. Porque a salvação que Jesus nos oferece, ela é gratuita, mas o seguir a Jesus tem um preço, não tem? Tem ou não tem, igreja? Seguir a Jesus tem preço, e esse preço é quanto? É barato ou é caro? É caro. E por que que eu pago esse preço de seguir a Jesus? Porque eu entendo o valor disso. Porque eu entendo o valor. Aquilo que eu perco para seguir a Cristo não é perda, é ganho. E assim deve ser o evangelho que a gente vive. Passagem que todos nós conhecemos do jovem rico, né? Lembram? Aquela história maravilhosa, né? Eu fico pensando, Jesus era demais. Mas olha, não vamos ler o texto inteiro, é longo. Mateus 19, um pouquinho para frente. Só projeta aí o verso 21, Sil, por favor. Mateus 19, o jovem rico. Todo bonitinho, engomadinho, chega até Jesus. Ó, bom mestre, que maravilhoso, né? Tenho ouvido muito falar de você, e eu queria saber uma coisa: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Assim, uma pergunta bem simples, né? O que eu preciso para herdar a vida eterna? Daí Jesus começou a pensar: poxa, ó, você precisa guardar os mandamentos. Ah, Jesus, olha só com quem você está falando. Jesus fala: pois é, você é um bom menino, né? Só falta uma coisa para você. Está tudo maravilhoso. Uma coisinha só e você herda a vida eterna. Daí Jesus fala o que para ele? Vende tudo aquilo que você tem, distribui entre os pobres e me siga. Olha aqui o que diz o verso 21. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. O que esse jovem fez? Verso 22 diz assim, o que? Pode passar o 22, Sil. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Aonde estava o problema desse jovem? Porque ele era muito rico? Por que que ele foi embora triste? Porque o coração dele estava naquelas riquezas. Ele era muito espiritual. Ele queria muito a vida eterna. Mas ele não sabia o valor que isso tinha. Eu sou rico, estou cheio da grana. O que Jesus falar, eu pago. E daí Jesus dá essa invertida no cidadão, né? Ok, então, o preço é, ou o valor é, venda tudo. Tira o teu coração da riqueza. Porque se o teu coração continuar na riqueza, você vai ser enterrado junto com as tuas riquezas. E você vai para o inferno com as tuas riquezas. Vende tudo o que você tem. Este é o valor do reino. E aqui não existe base para dizer que a riqueza é do inferno, é do mal, é pecado. Não. Jesus fala que para os ricos é mais difícil entrar no reino. Por quê? Por causa disso, porque o coraçãozinho está lá, né? Pegado nas ações, nos dinheiros que estão guardados, nos tesouros que estão enterrados pelos campos. Jesus ensinou para esse jovem o valor do reino. Vende tudo e me siga. Jesus estava disposto a dar salvação para ele. Mas existia um custo e esse jovem não quis pagar. Ele saiu triste. Essa história mostra o quanto este jovem não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha. E como isso fala com a gente hoje?
E daí a outra pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está disposto a abrir mão, a vender tudo que você tem, né? Vender tudo que você tem. Às vezes as coisas mais preciosas não são as materiais. Às vezes tem coisas aqui que a gente não vende de jeito nenhum. Às vezes tem coisas na nossa alma, no nosso coração que a gente entesoura. Ai, Jesus, isso aqui eu não abro mão. Você está disposto a dar tudo que você tem para herdar o reino de Deus? E eu encerro falando desse texto de Mateus 6, 21. Porque Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai ensinar a respeito das riquezas. E ele dá um ensino muito interessante para a gente. Ele fala: não ajuntem riquezas nesse mundo, ok? Porque a ferrugem corrói e os ladrões roubam e saqueiam as tuas riquezas. Mas ajuntem tesouros no céu, onde traça e ferrugem não podem destruir, onde os ladrões não podem arrombar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. A preocupação de Jesus é com seu coração. E aonde ele está sendo colocado. Se nas coisas deste mundo, se o teu coração busca o preço das coisas, ou se o seu coração entende o valor. Isso é perfeitamente aplicado para nós hoje. Tem muita gente hoje vivendo uma religião engessada, perguntando para Jesus: Jesus, qual que é o preço disso aqui? Qual que é o preço dessa bênção aqui? Estou disposto a pagar. Quanto custa? Não dá para fazer mais baratinho? Tem muita gente que vive o evangelho neste nível de precificar as coisas que têm um valor incalculável. E com essas duas parábolas, Jesus explica a respeito do valor que existe no reino de Deus. Nós vamos participar da ceia agora. As crianças vão subir para participar conosco. Mas eu quero que você continue pensando sobre isso. O que você está disposto a pagar pelo reino de Deus? O acesso no reino de Deus tem um custo. A própria salvação é nos dada pelo Senhor de graça. Mas para viver neste reino, eu preciso pagar o preço. Eu preciso entender o valor. Eu preciso me submeter. Eu preciso me deixar governar por este Senhor. Reino diz respeito a governo. Tem muita gente que quer usufruir os benefícios do reino, mas não quer pagar o valor que este reino tem. Não está disposto a pagar aquilo que é exigido para viver neste reino. O Senhor nos chama nessa manhã para isso. E quando a gente pensa na ceia, a gente pensa que aqui, quando Jesus pegou o pão ou tomou o cálice, Jesus estava falando sobre o preço que ele pagou, ou que ele iria pagar pela vida dos discípulos. Ele falou: este pão aqui é a minha carne, e este cálice de vinho é o meu sangue. Este foi o preço que foi pago naquela cruz, para você ter acesso ao reino de Deus. Prestem atenção aqui, deixa as crianças, gente. Esse foi o preço pago para você ter acesso no reino. Que preço se paga por esse sacrifício?
Quanto custa este sacrifício para você hoje? Qual é o valor deste sacrifício? Se você entender que ali está a sua salvação, se você entender como Pedro, que certa vez disse para Jesus: Jesus, para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Se eu entendo o valor desse sangue derramado e desse corpo que foi moído por minha causa, o que eu vou oferecer ao Senhor para ter isso, para ter comunhão, para me assentar à mesa com o meu Senhor, para entrar neste reino pelas portas? Eu estou disposto a vender tudo o que eu tenho para herdar este reino. E eu falo aqui de você vender a sua reputação para você herdar o reino, para você vender o seu orgulho para você entrar no reino, para você vender as tuas presunções para entrar no reino, para você vender todas as coisas que te prendem a este mundo, todo o pecado que te prende neste mundo e te faz viver esta vida medíocre. A palavra de Deus fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O valor desse sacrifício é incalculável, e se eu entendo esse valor, o quanto eu vou oferecer por isso? Deus não está querendo que você pague nada para Ele, mas Ele está pedindo rendição da sua vida. Se você entende o valor, você não vai fazer como o jovem rico. Você vai dizer: ok, Senhor, vendo tudo que tenho, porque absolutamente nada do que eu tenho, nem esposa, nem marido, nem filhos, nem emprego, nada do que eu tenho é comparado com o valor daquilo que o Senhor me ofereceu. Eu quero entrar no reino, eu quero este reino para mim, eu quero ser um cidadão deste reino, eu quero governar juntamente com o Senhor nesse reino. E daí a gente faz a entrega. Quero te convidar a ficar em pé, para a gente participar agora dessa ceia. Duas parábolas tão simples, tão pequenas, 3 versículos, mas que nos ensinam que aquele que quer o reino de Deus, larga tudo para trás. Nada, absolutamente, é mais importante do que o reino de Deus. Se você não quiser pagar, ok, siga a sua vida. Talvez você fique meio triste, mas se você quiser pagar, é tudo. É uma vida completamente rendida ao Senhor. É assim que Ele deseja, é isso que Ele quer. Então ore ao Senhor agora, porque esse momento é muito importante e muito sério. E aqui nós não estamos falando de infalibilidade, que todos nós somos falíveis, todos nós somos pecadores. Mas este momento de participar da ceia é o momento que eu digo: Jesus, eu entendo o valor do seu sacrifício, e eu estou disposto a entregar toda a minha vida, entregar tudo que eu tenho, tudo está rendido. O que mais eu preciso pagar? Vou pagar à vista, agora, porque eu entendo essa salvação, eu desejo essa salvação. É por isso que Paulo lá em Coríntios, ele vai falar com a igreja: examina a sua consciência, para você saber que tipo de cristianismo você está vivendo. Se é o cristianismo da negociação, isso eu não faço, assim eu não vou viver, nisso eu não obedeço, ou se é o cristianismo da rendição e da entrega plena. Examine a sua consciência,
porque isso aqui tem a ver com a nossa consciência diante do Senhor. E se eu participo desta mesa, eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, eu me rendo, tudo que eu tenho é seu. Senhor, eu quero este sacrifício, eu não abro mão por nada daquilo que a cruz alcançou para mim. Não abro mão absolutamente de nada que a cruz conquistou para mim. Então este é um momento muito sério. E eu não estou falando para você não participar, mas eu estou falando para você alinhar o seu coração diante de Deus. Não participe disso sem pensar nas consequências disso na sua vida. Porque se você vem para essa mesa, se você come desse pão e bebe desse vinho, Jesus amanhã vai chegar para você e fala: meu querido, me dá isso aqui. Meu filho, ó a luta aí para você travar. Minha filha, eu quero teu coração, eu quero os teus filhos, eu quero a sua reputação. E daí a gente se assentou à mesa com Jesus, dizendo: Senhor, eu entendo o valor. Lembram que nessa mesa aqui tinha um discípulo chamado Judas, que participou desta ceia. Como é que estava o coração desse homem? Endurecido. Ele saiu dali e foi denunciar Jesus, e foi traí-lo. Que a gente possa repelir toda a atitude de Judas na nossa vida. Que a gente peça muita graça e misericórdia a Deus, para podermos vencer as nossas lutas e as nossas batalhas. E Ele vai nos dar graça, Ele sempre dá. Mas entenda o valor desse reino. Pai querido, nós participamos nessa manhã, Deus, desse tempo tão importante, tão especial. Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós não entendemos o valor do reino de Deus. Porque muitas vezes nas nossas atitudes, nós demonstramos não estarmos dispostos a pagarmos aquilo que é devido pelo reino de Deus. Nós não estamos comprando nada, tudo é de graça. Mas quando a gente entra no reino de Deus, há uma entrega, há uma rendição que precisa existir da minha parte. Eu preciso me render, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar para entrar nesse reino. Este é o preço. É isso que eu preciso entregar para o Senhor nessa manhã. A minha vida completamente rendida diante do teu altar. Eu não quero sair como jovem rico, mas eu quero dizer: Senhor, eu não abro mão. Eu pago aquilo que for necessário, eu vendo tudo que eu tenho para comprar essa pérola de grande valor. Eu vou negociar esse campo onde tem esse tesouro, e este campo será meu, porque eu não quero abrir mão de nada que o Senhor fez por mim naquela cruz, e por esta vida tão maravilhosa que essa cruz me proporciona. Senhor, eu declaro nesta manhã que o meu coração está nas coisas do reino, nas riquezas do reino. O Senhor diz: aonde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Sonde o teu coração agora, para saber aonde ele está, e diga para o Senhor que você quer que o seu coração esteja nas coisas do reino.